Boa tarde a todos, todas. Obrigada por estarem aqui, quem estiver presente, né? Sejam bem-vindos. Nós estamos no finalzinho do nosso terceiro dia, né, de jornada acadêmica. É muito bom estar aqui, né? Eu quero agradecer primeiramente ao Ribamar por ter me convidado para mediar essa mesa de uma temática muito boa, né? Eu acredito que é importante para todos vocês essa temática, tá? Vocês que são alunos do ensino médio, concomitante com o curso técnico, né? Os ex-alunos que estão aqui, uma temática que é voltada especialmente, né, para vocês e para os que estão atuando, porque vocês serão um desses egressos, né? O título da nossa mesa, eu vou chamar nem mesa redonda, mesa virtual, né? O mundo do trabalho e o acompanhamento dos egressos e egressas, né? Então, nós vamos ter uma mesa cheia de conhecimentos, vivências, experiências, né? E a gente vai bater um papo, né, com alguns professores e um assistente social sobre essa temática muito importante, tá? Então, eu quero primeiro apresentar, né, eu vou pegar minha cola, tá? Eu quero apresentar, temos dois professores da Escola Agrotécnica da Universidade Federal de Roraima. Quero convidar ele, né, o Francisco dos Santos, professor de Química, né, mestre em Química e em doutoramento em Biotecnologia, da Bionorte. Eu acho que eu acertei, professor? Tá? E convido também o professor Fernando, graduado em agronomia, especialista em produção vegetal, mestre em agronomia e doutor em agronomia tropical, também da Escola Agrotécnica da Universidade Federal de Roraima. E convido para a mesa também, né, a assistente social, a Samara Cristina Silva Pereira, do Instituto Federal do Piauí, assistente social, atua em políticas públicas, né, de educação básica e superior dos institutos federais, mestre em política pública, descobri que fizemos a especialização em EJA no mesmo período e pela mesma instituição, né, e doutoranda também do doutorado em políticas públicas da UFP, né? Então, prazer tê-los vocês aqui, tá? Vamos só bater um belo de um papo, vocês têm um tempo, né, razoável, nós temos aqui até às 19 horas, então dá para a gente conversar muita coisa, e no final a gente abre para as perguntas, né, dos ouvintes, dos participantes, e eu também tenho meu depoimento e tenho um monte de dúvida, tá certo? Então, vamos começar pelos professores da Escola Agrotécnica, né, da Universidade Federal de Roraima, o professor Fernando e o professor Francisco, tá? Fiquem à vontade. Então, boa tarde, muito obrigado pelo convite em participar dessa mesa, né, que é um tema muito importante, como você já colocou, para que a gente possa estar aí, de fato, acompanhando a vida dos nossos egressos, né? Saber por onde eles andam, qual o sucesso que eles vêm tendo na sua vida profissional. Como foi colocado, sou o professor Francisco, estou aqui apresentando juntamente com o meu coordenador de curso técnico, o professor Fernando. A gente vai dividir a fala em dois momentos, eu vou estar iniciando e dar continuidade, né? E ele dará continuidade. Então, antes de começar, né, quero dizer que hoje sou professor de Química e estou como coordenador geral de ensino, e como vocês puderam ver, o professor Fernando é formado na área técnica, né, professor da agronomia. Então, diferente da nossa colega que vai falar em seguida, ela já tem uma vivência mais na área social, e o que a gente vai trazer aqui é um relato e o que a gente vem desenvolvendo na escola mesmo, enquanto coordenações, né. Então, vamos iniciar, né? Para a gente... Deixa eu só pegar aqui. Para a gente iniciar, eu trouxe um pouquinho do nosso campus, né, para mostrar para vocês. A gente está aqui no estado
na região norte. Esse é um pouco do nosso campus Murupu, onde fica localizada a Escola Agrotécnica. É que na lateral algumas 2 fotos dos setores onde os alunos desenvolvem estágios, práticas, e onde eles podem se profissionalizar um pouco melhor. O campus ele fica a 35 quilômetros da capital e fica localizado dentro de um assentamento amazônico, né? Então, a gente tem toda uma característica mesmo de escola do campo, né? Escola agrotécnica. Para início de conversa, eu trouxe uma resolução interna da Universidade Federal, que foi aprovada pelo CEP, e ela dispõe sobre a criação e a regulação de um programa de acompanhamento de egressos dos cursos, que é a PAEG, da Universidade Federal de Roraima. Então, ela vem trazer as providências e vem institucionalizar o acompanhamento dos egressos da instituição. Essa portaria ela foi criada para acompanhar tanto os técnicos quanto a graduação, né, que inclui os bacharéis, licenciaturas e tecnólogos, e também a pós-graduação. Ela trata como egresso o aluno que efetivamente concluiu os componentes curriculares e demais atividades previstas em cada projeto pedagógico de curso. Ela está organizada, ela vem dizendo para quem deve acompanhar, né, essas ações dos estudantes, que é a Diretoria de Assuntos Pedagógicos. Aí aqui eu trago, acho que sempre uma luta que a gente vem sempre enfrentando, né, dentro das universidades, né, que são as escolas técnicas vinculadas, é que às vezes a universidade ela não pensa muito no ensino técnico, né? Então, como nós não estávamos sendo atendidos de início, né, que essa articulação está sendo feita agora, a Escola Agrotécnica, eu vou mostrar mais à frente que ela desenvolveu um processo de acompanhamento dos egressos dentro do próprio campus, né? E aí compete à Diretoria de Assuntos Pedagógicos monitorar, alimentar bancos de dados, manter os egressos informados sobre os eventos e diversas outras funções que eu não vou trazer agora aqui uma por uma, né? Mas a gente pode já tem esse documento como base para que a gente possa ser orientado, né? Continuam, são 15 objetivos dessa comissão que vai estar trabalhando nesse acompanhamento dos egressos, e eu passo para a parte que sempre vem cobrado, né, que esse acompanhamento ele tem que estar previsto no nosso site, né? Então, aqui eu trouxe um print do site da Universidade Federal, onde a gente pode ver que já temos o campo do egresso, né, o acompanhamento. Até o Ribamar comentou que foi por aí que ele conseguiu nos encontrar, né? E aí, o formulário que os alunos devem preencher para atualizar esse banco de dados, né? Então, abrindo o formulário, mostrando a página inicial para que vocês possam ver o perfil dele, né? E aí, trago agora o questionário que nós, enquanto Escola Agrotécnica, para acompanhar os nossos alunos do ensino técnico e tecnológico, elaboramos. Então, foi um formulário simples, é um formulário no Google mesmo que a gente criou, e a gente acaba acompanhando. O que eu vou apresentar para vocês é a primeira versão, foi a nossa primeira experiência. Vamos adaptar algumas coisas, mas há algumas questões, né, para trazer informações mais pertinentes. Mas a gente consegue ter os dados pessoais dos nossos alunos, como nome completo, telefone sempre atualizados, esses números atualizados a gente consegue. Mais à frente o Fernando vai falar sobre o grupo que a gente tem no aplicativo de mensagem, que a gente consegue ter um feedback muito rápido desses nossos alunos, né? Então, dados pessoais, e-mails, sempre atualizados para que a gente possa sempre manter os alunos dentro das atividades da instituição e até mesmo encaminhar aí, informações sobre propostas de emprego. Temos, continuando aqui, né, informações de cunho sexual, saber qual o sexo que esses egressos pertencem, a modalidade que eles concluíram, né? Então, como a gente oferta 2 cursos, sendo um em 3 modalidades, e um outro curso que é em Tecnologia e Agroecologia, a segunda modalidade, a gente consegue ver um perfil que a escola hoje ela atende muito mais, a gente está formando muito mais alunos do ensino médio integrado. A gente também pergunta se esses alunos já estão ingressando no mercado de trabalho ou continuando seus estudos, então a gente está conseguindo ver que muitos dos alunos eles estão seguindo a carreira acadêmica, e aí o que a gente tem de informação
bem bacana, assim, é de que, como é um curso técnico em agropecuária, muitos dos alunos, eles seguem para cursos da agronomia, da zootecnia, da medicina veterinária, que são cursos voltados para a área. A gente está tendo aqui informações que nesse primeiro ano de questionário que a gente já aplicou, a gente conseguiu ver que a gente conseguiu alunos de 2008 a 2021, né, que já são dados que a gente não tinha nenhum registro desses dados, não tinha informações registradas, e a partir de agora a gente já consegue ter alguns números, né. Ao perguntar aqui, nesse gráfico, que é algo que a gente pretende melhorar, se o aluno está trabalhando atualmente na área de formação, né. Aqui a gente pretende reformular essa pergunta, já incluindo a parte do estudo, porque dentro desses 76%, a gente tem os alunos que seguiram a carreira acadêmica, né? Mas observando 23% já terem conseguido esse êxito dentro da área, já é um dado importante para a gente também. Perguntamos como que o aluno ingressou na ocupação atual dele, né? Então, aqui a grande maioria foi em concurso público e também pela entrevista de emprego, né? Perguntamos também sobre a dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, né? Então, a gente viu aqui que ficou quase equilibrado. Então, a gente foi e perguntou quais eram as principais dificuldades que esses alunos estavam encontrando, né? Então, foram elencadas aqui várias dificuldades. A gente pode observar a questão de experiência, quantidade de vagas de emprego, alguns questionamentos que o mercado da agricultura ainda não é tão aberto ainda, né, que infelizmente a gente verifica esse feedback dela, né, para as mulheres não é tão aberto dentro do Estado, e que a gente precisa trabalhar isso de uma certa forma. E a maioria das perguntas, o maior percentual foi com relação a maior experiente. E aí perguntamos a questão da mudança positiva, né, com relação a emprego e a questão do salário, né? Então, a grande maioria respondeu que sim, a formação profissional, ela veio trazer uma melhoria aí no seu rendimento financeiro. E aí a gente perguntou pela faixa de salários, a gente pôde perceber que a grande maioria está entre 2 e 3 salários. E só para fechar aqui a questão do nosso formulário, ele é um formulário mais simplificado do que a universidade vem aplicando para graduação e pós-graduação. O nosso objetivo inicialmente era ter dados para que a gente pudesse ter um link direto com esses alunos e ver de que forma positiva o curso ele vem impulsionando de forma positiva na vida dos formandos. Então, assim, esse primeiro ano foram basicamente essas perguntas que nós aplicamos, mas já temos sugestões de mais perguntas, como saber qual o perfil dos cursos, principalmente que são mais aderidos pelos alunos quando eles pretendem continuar a vida acadêmica, tentar buscar se esses alunos concluíram esses cursos deles, né, na graduação, na pós-graduação, que a gente já tem hoje alunos que já estão na pós-graduação, então a gente já tem de forma, digamos que informal essa resposta, não registrada em um formulário, e esses dados, hoje a gente vem deixando eles registrados na nossa Secretaria de Registro Acadêmico, para que a gente possa consultar os dados e poder melhorar nossas ações acadêmicas. E desta forma eu passo a palavra para o professor Fernando, que vai falar um pouco sobre as etapas de acompanhamento que a gente já desenvolve dentro da escola. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Só dando continuidade, né, o que já foi bem pontuado, e também o grau de importância, né, que nós vemos nesse aspecto dos egressos, e as coordenações entenderam isso aqui na Escola Agrotécnica da Universidade. As reuniões que a gente faz, a gente sempre pontuando o que temos a melhorar, o que podemos aperfeiçoar do que nós já temos, o que nós temos executado. E aqui a gente vai abordar um pouquinho das etapas de acompanhamento. Acho que pode passar, Francisco, eu acho que não está isso. Então, a gente define essas etapas do acompanhamento em 3 etapas, né? A
a gente poderia muito bem conceituar o acompanhamento como fosse uma fase final, mas a gente entende que o acompanhamento ele pode ser dividido em 3 etapas. Primeiro, a etapa seria o acolhimento, acolher esses alunos de uma forma que eles ingressaram na instituição. Depois a gente divide em uma segunda etapa, que seria a etapa de adaptação e uma etapa de transição, e aí sim, por si só, a etapa de acompanhamento. Nessa primeira etapa, que seria essa etapa de acolhimento, nós fazemos anualmente, né, uma semana antes de iniciar o ano letivo, nós recebemos esses alunos, eles já começam a ter essa vivência na instituição, nos setores, conhecer o ambiente que eles vão passar 3 anos de suas vidas aqui. Então, nesse momento a gente realiza palestra com esses alunos, algum acompanhamento psicológico, gincanas, né, com todos esses alunos. Então, uma forma até mesmo de acolher esses alunos de uma forma inicial. Aí inicia o nosso acompanhamento de egressos. Não só no final que ele sai da instituição, na parte final quando ele sai da instituição, mas desde o momento que ele ingressa na instituição, a gente começa a ter esse acompanhamento com cada turma, né, de forma a ter um resultado positivo no final do curso. Depois nós vemos para a etapa de adaptação e transição. Nessa etapa de adaptação, justamente o aluno já está na instituição, ele começa a participar de algumas visitas técnicas, aulas de campo, isso fortalece, né? Isso também tem sido positivo, uma vez que nós temos observado que tem reduzido o número de evasão dos nossos alunos, o percentual de evasão. Então, essas visitas, né, têm proporcionado um resultado positivo. E aí, assim, vamos para a fase de transição, que é essa fase de transição que a gente fala que é o último ano, né, que os alunos já são formandos, e aí eles saem dessa fase de adaptação e entram nessa fase de transição, que começa ali no 3º ano do ensino médio. Eles, o que eu vou fazer? Qual é o curso que eu vou fazer? Né? A gente tem adotado uma postura de que no 3º ano a quantidade de componentes curriculares é até reduzida, comparado ao 1º e o 2º ano, até mesmo para esses alunos que pretendem continuar a vida acadêmica, estudar para o vestibular. Outros preferem sair e ingressar no mercado de trabalho, na área, né, de formação, e isso tem proporcionado um ganho positivo nessa transição da adaptação, justamente com um grande número de alunos que passam no vestibular. Acho que vocês podem ver aí agora, a gente já tem um dados atualizado de 2023, acho que no próximo slide a gente vai verificar a quantidade de alunos que nós tivemos aprovados, alunos que nós acompanhamos desde o 1º ano, desde o momento que ingressaram na instituição, fizemos esse acompanhamento, passaram pela fase de adaptação, fase de transição, e ingressaram muitos, né? Por isso que foi até bem pontuado pelo professor Francisco, às vezes aquela perguntinha que a gente fez, você está trabalhando na área? Muitos não, porque continuam. E um dado importante que também a gente monitora é que, apesar de eles estarem fazendo o curso técnico em agropecuária, muitos alunos aproveitam essa qualidade de ensino, né, da escola pública federal para adentrar em um outro curso, né, como nós podemos ver aqui, curso de psicologia, ciência da computação, até mesmo medicina. Outros preferem ir para essa área mesmo das ciências agrárias, agronomia, zootecnia, medicina veterinária. Então, isso é um ganho positivo. Esses alunos, alguns não vão estar no mercado de trabalho porque estão continuando a sua vida acadêmica na graduação, e nós temos egressos que hoje estão na pós-graduação, mestrado, doutorado, e essa informação ela é riquíssima para a gente manter nos nossos bancos de dados. Saindo dessa fase de adaptação e essa fase de transição, nós chegamos na fase de acompanhamento. Nessa fase de acompanhamento aqui, é por isso que eu falei, muitas instituições poderiam pensar assim, vamos só fazer o acompanhamento desses alunos, é a partir de agora que a gente vai fazer.
mas com base nessas informações que nós coletamos desde do momento que eles ingressaram na instituição, a gente já tem um banco de dados. E nesse momento a gente simplesmente passa para eles, olha, vamos manter os seus dados atualizados. Mas a gente já tem tudo registrado desses alunos que passaram e chegaram ao final, né? Então, mais na frente, aqui no próximo, a gente pode observar que a gente tem um grupo de aplicativo, né, de mensagem, que é no grupo do WhatsApp, e a gente tem esse monitoramento. Aí vocês podem me perguntar, mas assim, não tem aqueles alunos que saem do grupo? Sim, a gente pensou nisso também. Exatamente, existe alunos que não gostam muito de permanecer nos grupos de WhatsApp, nesses grupos, nesses aplicativos. Aí sim, por isso que a gente pede a atualização dos dados de forma simultânea. Então, nós temos endereço atualizado, contato atualizado, isso a gente atualiza anualmente. Todo ano a gente faz essa atualização. Mesmo o aluno, o egresso, não estando no grupo, a gente tem como contactar esse aluno para possíveis eventos, participação desses egressos. E aqui nesse grupo de WhatsApp, né, tem muitos egressos aqui, a gente posta oportunidade de empregos. Além de oportunidade, a gente posta também algumas enquetes, ou seja, acaba se tornando um grupo participativo e ele sempre ali participando, tirando dúvidas, como é que eu vou tirar minha carteirinha, né? Minha carteirinha federal de registro, de técnico. Então, todas as informações a gente procura passar nesses grupos de egressos. Aqui nós temos uma foto, né, de um evento que ocorreu ontem, inclusive aqui, que foi o 41 da Escola Agrotécnica, e já conseguimos... Aqui só tem alguns, né? Porque logo depois chegou mais alguns egressos e conseguiram participar. Um ponto importante que a gente sempre coloca, além desse acompanhamento desses egressos, a gente também tem um grupo, a partir do momento que o aluno ingressa aqui na instituição, a gente tem um grupo do primeiro ano, um grupo do segundo, um grupo do terceiro, que são na modalidade integrada, né, integrada ao ensino médio, e nós temos também um grupo do subsequente. Subsequente é aqueles alunos que já terminaram o ensino médio, mas estão fazendo apenas o técnico. E a gente está monitorando, temos esses 4 grupos, a gente montou uma comunidade no WhatsApp, onde está todos esses grupos, então todas as informações a gente posta nesses grupos aí, a gente fica tendo acompanhamento. Quando sai um aluno, ou por motivo trocou de celular, ou saiu, a gente entra em contato, verifica o que está acontecendo. Então, a gente procura ter esse acompanhamento durante os anos letivos. Chegou no terceiro ano, o grupo ele é desativado, o do terceiro ano, e todos os alunos do terceiro ano, eles migram para o grupo, a gente disponibiliza o link, eles migram para o grupo de egressos, que é aquele grupo que a gente disponibilizou para vocês. Então, a gente tenta, né, ter assim, um acompanhamento mais assertivo para que a gente tenha um resultado, e a gente já tem observado isso, os resultados positivos quanto a esse acompanhamento que nós temos realizado. Prova disso foi o questionário que a gente aplicou, né? Acho que o professor Francisco pontuou muito bem. Conseguimos identificar alunos que formaram aqui 15 anos atrás, então em 2008, e hoje a gente consegue acompanhar onde que esse aluno está. Alunos que já estão fazendo doutorado, então a gente chama, inclusive quando tem eventos, chama esses egressos para dar palestras e incentivar os alunos a qual nós estão atualmente. Então, é isso, né? Eu acho que de acompanhamento tem muito a mais a fazer. Acho que se a gente fosse falar aqui de todas as ações que a gente tem promovido ao longo dos anos, acho que a gente levaria aqui 1 hora, 2 horas comentando, mas isso aqui é um pouquinho do que a EAGRO tem feito e eu creio que é essencial e tem uma importância assim, para as outras instituições também. A gente tem eu posso dizer que a gente ainda tem a aperfeiçoar e a aprender, mas demos o primeiro passo. Nossa, ouvindo a fala de vocês, eu fiz uma pequena viagem
uma pequena viagem, me identifiquei um pouco com algumas coisas, mas eu vou deixar também os meus comentários para o final, tá? Então, nossa, foi, como é que eu posso dizer, trazer informações para os meninos que estão aí, que são os futuros, né, egressos nossos, eles já são, porque eles já fazem parte da instituição, né? Então, os nossos alunos, eles estão aí, e uma das coisas que eu identifiquei foi essa questão final que o professor Fernando falou, da questão do acompanhamento do início ao fim. Ele não é somente no final, depois que sai, né? Ele começa muito antes, né? Isso é muito interessante. Aí é onde parte para vocês que estão aí nos vendo, que estão participando, o quanto é importante fazer parte da instituição, né? Eu digo muito para eles, não passem, né? Vivam o CTF, né? Eu digo para os meus alunos, vivam o CTF, os eventos, vamos dizer, produções, se possível, né? Participação em livros, tudo, vivam, porque vocês fazem parte, né? Da escola, né? E assim qualquer outro em outra instituição faz parte da escola. Ela é a própria, e eles dizem, né? Eles passam o dia todo na escola, integrado, né? Acaba passando o dia todo, é a segunda casa deles. Ah, então, assim, a fala de vocês remete muito à nossa realidade, tá? E eu vou agora passar a fala para a assistente social Samara, do IFP, Samara Cristina, tá? E aí, no final, a gente faz aquele resumão de tudo, tá? Fica com você, Samara. Olá, professora Nívia, professor Ribamar, Fernando, boa tarde a todos os alunos, docentes, técnicos da Rede Federal que nos acompanham, né, nesse evento tão importante para tratar aí sobre vários temas ligados à juventude e ao mundo do trabalho, né? Primeiro dizer que é desafiador falar sobre juventude, falar sobre mundo do trabalho, né? A gente vive efetivamente em tempos que são tempos de muitas mudanças, de rápidas mudanças e de muitas exigências que recai sobre nós, profissionais, que contribuímos com essa formação dos estudantes e que recai, sobretudo, sobre esses estudantes, né? Como você pontuou, professora Nívia, esses estudantes, né? Muitas vezes estudantes do ensino integrado, e aí estudantes do ensino integrado, a gente sabe que tem uma carga de estudos bem extensa, né? Que contemplam aí disciplinas propedêuticas e disciplinas profissionalizantes, e aí também os nossos alunos de cursos concomitantes subsequentes, em sua grande parte, estudantes trabalhadores, né? Que já buscam aí conciliar uma rotina bastante exaustiva, mas também alunos em busca da iniciação profissional através da educação profissional. Então, quando a gente fala de educação profissional, é assim, impossível não falar de mundo do trabalho, né? E aí esse aspecto do mundo do trabalho no Instituto Federal do Piauí, que é de onde eu falo atualmente como diretora de extensão tecnológica e comunitária, nós estamos sempre voltados para o mundo do trabalho. E aí, antes de entrar na minha apresentação, que trata mais especificamente da política de egressos, eu acho super importante a gente falar sobre isso com vocês. Quando a gente diz que trata do mundo do trabalho, né, e busca conhecer, dialogar com esse espaço tão precioso para todos nós, em qualquer momento da vida, mas especialmente quando a gente trata da iniciação profissional, lá no Instituto Federal do Piauí, a gente tem essa experiência de buscar uma forte articulação com o mundo do trabalho. Essa articulação ela já se encontra, de certa forma, bem consolidada por ser uma instituição centenária, né,
Nós somos aí das primeiras instituições públicas federais da educação profissional, atuando aí desde 1909, né, e acompanhando todas as mudanças que esse mundo do trabalho traz, que a legislação traz, né, que o mundo tecnológico nos impõe também, e aí a gente vai abordar um pouquinho sobre isso, né, sobre essa nossa experiência com o mundo do trabalho e mais especificamente com a política de egressos no âmbito do Instituto Federal do Piauí. E aí eu vou aqui agora, né, realizar a projeção para que vocês possam conhecer um pouquinho, né, se eu conseguir realizar, tá, gente? Porque tecnologia tem dessas coisas, né? Tá me perguntando aqui um monte de coisa em inglês. E aí eu estou aqui tentando, tá? Fazer a projeção, tá? Vou fazer aqui a partir do meu computador. Só um minuto aqui de trabalho para eu tentar aqui acessar. Mas enquanto eu tento aqui realizar esse acesso, a gente vai continuar aqui se comunicando, tá? Então assim, no IFP, né, os colegas colocaram anteriormente, né, é orientado por uma política de egressos, tá? Essa política de egressos, ela foi reformulada no final de 2021, tá? E aí, quando a gente fez essa reformulação, a gente fez com um objetivo muito específico. Foi a época que eu assumi a diretoria já vinha consolidando uma série de ações importantes, né? Relevantes aí para a nossa instituição, no âmbito do mundo do trabalho, tá? E a gente reformulou buscando enfocar ainda mais nessa relação com os cenários do mundo produtivo, tendo um objetivo mais específico de retroalimentar todo o nosso processo de ensino, pesquisa e extensão, né? Como foi dito aqui, a gente busca, assim, saber se os nossos alunos de cursos técnicos, por exemplo, continuam os estudos e em que áreas continuam, para a gente também observar o aspecto da verticalização do ensino. No campo da pesquisa, se existe alguma experiência de especialização profissional, que é um nível de especialização possível e pouco realizado ainda, e também ações no campo da extensão, se esses alunos, ex-alunos, né, aqueles que concluíram todos os créditos, que efetivamente se formaram, né, obtiveram aí a sua certificação, se eles participam de eventos, se eles buscam os nossos serviços de integração com o mundo do trabalho, tá? Então, toda a nossa política, ela é voltada para a busca da construção desse diálogo. Professora Nívia, está passando? Porque eu estou com a tela toda. Está passando? Sim, tá. Ótimo. Então, continuar. Tá ótimo. E aí, o nosso grande desafio nesse processo é exatamente conseguir construir, tá, uma comunicação direta com os nossos egressos. Os institutos federais, né, eles possuem uma estrutura bastante complexa e grandiosa em termos qualitativo, mas quantitativo mesmo. Tá? Então, no Piauí, nós temos 20 campi, nós temos hoje quase 30 mil alunos. Então, não é simples e não é fácil fazer esse acompanhamento. E isso tem sido um grande desafio. A gente realiza, né, uma pesquisa de egressos também, a cada 2 anos, tá? Onde a gente busca conhecer essa avaliação. Professora, Samara, você chegou a passar o slide ou continua na capa? Passei, sim. Pois então, aqui para a gente está sendo visualizado só a primeira capa da apresentação. Isso. Tá. Agora está. Tá. Agora deu certo. Então, prontinho. Então, a gente tem, né, essa preocupação e esse grande desafio de conseguir continuar dialogando com os nossos alunos. A gente teve uma dificuldade porque a gente mudou de sistema. Antes a gente tinha um sistema e a gente está migrando para um sistema próprio, né? E a gente não conseguiu, por exemplo, fazer a nossa pesquisa de egressos dentro
do próprio sistema. A gente utilizou ainda o Google Forms, né? A gente concluiu semana passada, então eu não tenho ainda os dados consolidados para apresentar para vocês, mas a gente vai logo ter esses dados consolidados e pretende analisar, né, e apresentar isso para a comunidade de todo o Instituto Federal do Piauí. E dentre as preocupações que a gente tem, né, nessa relação com o mundo do trabalho, assim como o professor colocou, a gente busca também conhecer e investigar se está no mercado, né? Se atua, por que forma entrou, concurso público, processos seletivos, qual tipo de vínculo, renda que possui a partir da formação realizada, né? Como avalia o ingresso no mercado de trabalho, se há dificuldade, se não, de que maneira entende que o Instituto Federal pode contribuir para melhorar esse acesso, esse ingresso no mundo do trabalho. São perguntas que a gente pontuou, por exemplo, aí no nosso questionário, tá? E aí a gente possui, isso aqui foi da diretoria anterior, tá? E a gente continua, é uma política institucional, onde a gente tem o nosso portal, e no portal, vocês vão poder, por exemplo, visualizar vários elementos, tá? Tem aí o Conte a Sua História, tem a própria política, os alunos entram no site do IFP, acessam lá política de egressos, e aí tem o Conte a Sua História, para quem quer compartilhar a história conosco, tem a pesquisa de egressos, ela fica disponível aí também, tem o próprio formulário, né? E toda a política institucional. Então, é a maneira que a gente tem de se comunicar diretamente. Se o egresso disser assim, eu quero me comunicar de alguma forma com o IFP, ele vai poder acessar esse espaço, vai poder enviar sua mensagem, deixar seu e-mail e a gente poder retornar lá no Fale Conosco, tá certo? Dentro das nossas experiências, né, tem uma experiência bem interessante, né, que é a experiência da residência agrária. A gente participa, inclusive a Universidade Federal também, as escolas agrícolas participam conosco, do Agro-IF, tá, que é puxado pelo Instituto Federal do Piauí, e é uma experiência onde egressos podem conviver aí com estudantes, né, docentes, pesquisadores, em atividades de extensão rural, né? Dentro aí da assistência técnica rural. E é uma experiência que tem sido bastante rica, uma experiência que a gente tem tido resultados muito positivos, onde os egressos mantêm um vínculo com a nossa instituição, já na condição de profissionais, recebendo uma bolsa, né? Essa bolsa no valor de R$900, e aí eles participam de atividades dentro da extensão, nesse processo de troca e crescimento com as comunidades rurais, levando e aplicando tudo aquilo que eles aprenderam, como também participando de um processo de aperfeiçoamento profissional. Eu destacaria como uma das principais experiências hoje no Instituto Federal do Piauí. Mas dizer que a nossa política de extensão, ela também prevê que noutros projetos do IFP sejam previstas a participação de egressos. E essa participação, inclusive, ela pode ser remunerada, desde que esse egresso realize ao menos um curso FIC conosco, tá? Nos últimos tempos, a gente tem tido dificuldade por conta das restrições orçamentárias, mas a gente espera, né, que melhore essa situação e a gente possa efetivamente ter mais egressos conosco nas diversas ações, das diversas áreas, porque a gente sabe que esse é um processo de fortalecimento, amadurecimento profissional e troca e retroalimentação da própria instituição, que pode ter aí avaliação de seus egressos, que pode ver de perto, né, como é que se sai na prática esse egresso formado pela própria instituição. Então, a gente entende que existe um processo de fortalecimento super importante, com projetos de extensão, com projetos de pesquisa, que possam abraçar os nossos egressos, tá? Aí é uma
experiência também dentro do AgroIF, onde houve toda uma exposição dos resultados dessa experiência, né? Então, foi um momento riquíssimo, onde os egressos estiveram expondo aí as experiências, os resultados, e esse processo ele está tendo continuidade e tende a ser institucionalizado pelo governo federal, exatamente por conta dos resultados que ele traz. E sem dúvidas nenhuma, né? O fato de nós trabalharmos com egressos tem sido um grande diferencial dentro desse projeto, especificamente. Além dos projetos, né, a gente tem tido muitos encontros locais. Os encontros de grande envergadura, eles são mais difíceis de ser realizados, mas localmente a gente observa o que pela experiência? Que os encontros que são puxados por coordenações de curso, especialmente, são os que mais funcionam, né? Eu acredito que exatamente por ter esse canal de comunicação mais direto, né? Como os professores anteriormente colocaram, e o próprio egresso. Um grupo de WhatsApp, onde as pessoas se encontram ali de maneira rápida, se comunicam, trocam informações, gera uma grande possibilidade de efetivamente a gente conseguir manter esse vínculo. E a gente tem visto isso nos encontros locais, que são promovidos de forma descentralizada pelos camping. E aí eu destaco mais uma vez, né? A gente precisa também de recursos, né? A gente precisa realizar um planejamento, mas a gente precisa também ter recursos para melhor estruturar políticas de egressos e dar envergadura às ações e atividades que a gente realiza, tá? A gente costuma também sempre colocar no nosso site em destaque, né, as informações que chegam sobre os nossos egressos, como participação em diferentes atividades, os destaques que eles obtêm, né, ao participar dessas atividades, a aprovação em concursos públicos, né, a conquista de vagas, fazer um acompanhamento de uma trajetória que venha desde o ensino técnico e que chegue lá a níveis bem elevados, como ingresso em programas de mestrado e doutorado, mas também, né, a valorização dos nossos alunos que ingressam nas profissões técnicas, né? A gente precisa muito superar a cultura do academicismo. Noutros países, por exemplo, o nível técnico e o superior possuem salários que não são tão distantes, né? E a gente ainda sofre muito na nossa realidade, porque muitas vezes o aluno se encontra na profissão técnica, que é uma profissão imprescindível dentro da nossa sociedade, que é super importante tecnicamente, né? Ela tem um grande valor, mas a gente precisa também alcançar uma maior valorização em termos de remuneração, e eu acredito que uma política de egressos que coloque os resultados também da formação técnico-profissional em evidência possa contribuir mais para essa formação, tá? E aí, gente, a nossa mais recente estratégia para dialogar com os nossos egressos, para fortalecer a inserção profissional dos nossos egressos e para que a gente possa efetivamente acompanhar o resultado desses egressos, foi a construção de um portal, tá? Um recurso de TI que chama o nosso portal Oportunidades. Eu estou apresentando aqui para vocês em primeira mão. Eles serão lançados nos próximos dias, né? Eu coloquei no destaque, né? Tá aparecendo aí vocês estão de frente para a tela, à direita de vocês, né, no cadastre-se, a gente tem lá as opções de estudante e está em destaque aí o de egresso. Então, os nossos egressos do Instituto Federal do Piauí vão fazer o login como egressos para visualizarem as oportunidades de trabalho que aparecerem aí na sua área e poder se inscrever nessa oportunidade, participar do processo de seleção e a gente poder ter acesso a essa informação, né, de que nós diretamente contribuímos para a inclusão socioprodutiva desse egresso, onde é que ele está, quanto ele está recebendo, né, e aí a gente vai ter aí um canal interativo com os nossos egressos. Eu vou, inclusive, apresentar aqui para vocês, tá, esse portal,
né? A gente já começou a utilizar ele para aprendizagem profissional, tá? E aí vocês vão ver, ele é super simples, ele é super intuitivo. Depois que o egresso fizer o cadastro dele, ele vai acessar aqui e aí ele vai ver aqui as oportunidades que vão surgir, tá? No caso aqui a gente iniciou já com o jovem aprendiz, a gente já está aqui, ó, com 38 cadastrados para aprendizagem e a gente vai nos próximos dias lançar para o egresso. E aí o egresso, quando acessar como egresso, ele vai acessar lá a oportunidade e vai já se inscrever para aquela oportunidade, para que ele possa aí, né, estar se candidatando a uma vaga, participando dos processos seletivos e a gente consiga avançar aí na nossa política de egressos, né? Mais uma vez, quero aqui destacar que nós, profissionais da rede, né, docentes, técnicos, temos também uma responsabilidade e um papel super importante no sentido de destacar, de evidenciar, né, de repetir, de reiterar que essa é uma política necessária, que é uma política importante para que a gente consiga efetivar esse processo de articulação com o mundo do trabalho, né, com oportunidades que tragam dignidade para os nossos egressos, e a gente, para isso, precisa de um reconhecimento dentro das instituições, a gente precisa de um espaço institucionalizado, né? Eu, por exemplo, hoje estou num espaço institucionalizado, mas é um espaço que termina ainda sendo muito sobrecarregado. Eu sou diretora de estágio, aprendizagem, egressos e articulação comunitária, né? E não tenho ninguém, por exemplo, para me assessorar diretamente. Os coordenadores ficam no campo, né? Ficam cada um nos seus campos. Então, assim, a gente termina tendo uma sobrecarga muito grande de trabalho e, às vezes, não consegue ainda realizar tudo que é possível dentro de uma política de egressos que efetivamente valorize o profissional formado, né? Que garanta essa oportunidade de um trabalho digno, protegido e traga a realização profissional para o nosso egresso e possibilite a nós, enquanto instituição, conhecer mais sobre os resultados daquilo que todos nós realizamos, de todo o esforço que é feito por quem constitui essa rede, por quem constitui as instituições. Então, que a gente também, né, faça aí uma defesa e levante essa bandeira da política de egressos, das políticas de articulação com o mundo do trabalho, que são tão necessárias dentro das nossas instituições. Bem, eita, que eu me senti puxada a orelha, Ribamar. Não estou aqui, quero ir embora. Ai, eu me senti, estou puxando a orelha. Nossa, que fala maravilhosa. Estou aqui de boca aberta, né? Porque eu passei por a experiência de começar, né? Vamos dizer, a botar o CTF, né, o Colégio Técnico, para poder, como é que eu posso dizer, começar com essa política, né, tudo isso, e nós acabamos parando, que é esse o meu depoimento, né, que eu disse que eu ia deixar para o final, né, o sentido de eu estar aqui hoje é para mostrar também um pouquinho do que a gente tem. Então, sua fala me deu aquela vontade de me esconder, porque eu vi uma força de vontade tão grande, né, tão grande, que aí me deu buscar um buraquinho para esconder, né, tá? Então, eu vou chamar todos, né, aqui de volta, né, o Francisco, o Fernando, né, acho que o Fernando vai estar ajeitando, está tentando resolver a questão da câmera, mas a gente já vai começando. Nossa, a fala de vocês foi assim maravilhosas. Um mostrou a realidade um pouco mais lenta, mas em compensação em andamento, né? Que na Escola Agrotécnica em Roraima, da Universidade Federal de Roraima, ele está em andamento, mesmo ele mostrando que tem certas dificuldades,
né, ela dá aquele pontapé inicial para dizer, olha, a gente está tentando, vai ver, como você mesmo, Samara, disse no final de sua fala, né, você falou que é você sozinha, cada um está lá as coordenações nos seus cantos e você acaba abraçando a causa, né, e dizer assim, eu tenho que ter, eu acredito nisso e eu vou, nem que seja de uma maneirazinha aqui, outra lá, mas eu vou chegar lá. E chegou, bonito. É muito bonito ver o site, isso desde o dia que a gente começou aqui a ler tudo, né, a tentar entender tudo, o site do IFP foi porque eu sou uma egressa do IFP. Eu sou uma egressa do IFP, né? Eu tenho um curso técnico em administração pelo IFP, né, que antes era escola técnica, depois virou Cefet, depois virou... Passei por todo o processo, né, desde a escola técnica. Então, eu sou uma egressa, então, eu tentei, eu vou mentir, não. Eu não gostei da quantidade de questões do questionário. Eu fui aquela estudante preguiçosa, né? Porque eram muitas questões e chegou um momento que eu acabei não respondendo, então eu acabei não participando. Eu acho que até um depoimento para vocês. E aí, quando, né, a gente começou... Nós até tentamos, nesse último, enxugar bastante. Isso. Eu estava até tentando abrir o último para ver se tinha diferença, né? Para ver se tinha diferença, porque o primeiro era muito extenso. E aí, quando a gente nós fomos chamar a escola, alguns professores foram convidados, né, para compor a comissão de acompanhamento e avaliação dos egressos. Né? E aí, o primeiro momento é um regimento, né, fazer uma minuta para ser aprovado. Isso daí durou o ano de 2021, como você disse, que nós fomos chamados, né, nesse ano para poder colocar em andamento. E em final de 2021 foi aprovado o nosso regimento, né, e para dar continuidade. Daí, durante isso, a gente já ia discutindo como era que ia ser o questionário, aí a gente ia respondendo, né, eu entrei no do IFP para me responder, fomos vendo outros, e aí foi vendo que havia uma necessidade inicial com o banco de dados. E foi aonde a gente empancou, né? Deu aquela empancada, porque a gente tentou fazer um questionário onde a gente só pegasse mesmo os primeiros dados, né, do curso que ele fez, dos cursos, né, porque nós temos alunos que fazem mais de um curso, né, dentro da instituição. Então, a gente está no nosso site, tem o formulário, foi divulgado, muito obrigada, Ribamar, foi divulgado no site da UFP, no site do CTF, né? Foi divulgado em redes sociais, em grupos, e nós não tivemos um número, assim, de trazer aquele número bom de ex-alunos. Nós temos 41 anos de história. Nós também tivemos dificuldade. Na nossa pesquisa de egressos, a gente alcançou apenas 280 egressos da educação profissional técnica. Mas 280 é muito, né? Pode parecer. Os meninos apresentaram aqui anteriormente 48, né? Só que para o universo que a gente tem, é um número bem pequeno. Pois é, em primeiro nós tivemos 49. Nós tivemos só 49, e olha que foi 6 meses, assim, a gente fazendo de tudo para que eu botava em grupos de ex-alunos, né, fizemos de uma maneira que, vamos começar só de 2 anos, para a gente pegar os recentes, aí depois, não está vindo de nem, vamos aumentar, vamos botar 4 anos, e daí depois a gente abriu para qualquer ex-aluno do colégio, e a gente não teve. Então, a ideia que nós tivemos, né, que aí é onde eu paro bem aqui, porque você mesmo falou, Samara, sobrecargas, né, a gente acaba, e aí eu tive uma sobrecarga muito grande, não só sala de aula, mas coordenações, né, assumir outros projetos, extensão, e aí, devido a problemas também de saúde, né, eu acabei pedindo para sair, por enquanto, da comissão, e não conseguimos
montar uma nova comissão. Ela está parada porque não tem ninguém que queira abraçar essa causa, né? Então, assim, é uma coisa que está parada, mas já tem formulário, ele está ainda no site. A ideia é que esse formulário seja dado aos alunos antes deles saírem da escola, né? Para a gente começar a pegar os de agora, né? Para montar o cadastro, pelo menos agora, e ficar vendo se a gente vai conseguindo formular esses dados. O que eu acho interessante na fala sua, Samara, é a questão de ser, por ser uma política, né, criar um programa, então acaba tendo aquele apoio da instituição como um todo. Esse último que foi lançado agora, né, em primeira mão para a gente, eu fiquei de boca aberta. Assim, porque olha como era que eu dava, vamos dizer, falava, eu ia nas redes sociais, eu ia no Instagram que eu tinha criado para ali, para pegar notícias que eu via, para colocar ali, né, as oportunidades. O nosso portal, né, ele vai exatamente acima das principais coisas que a gente pensou, né, quando eu trouxe essa ideia, eu tinha visto outros, mas eu pensei assim, não, é importante a gente não ter apenas a aprendizagem no estágio, mas a gente ter emprego. Por quê? A gente tem uma dificuldade muito grande em relação a dados, né, contato dos nossos alunos, em saber quem efetivamente está em busca de oportunidade. Então, assim, o aluno, quando ele sai, que ele sabe que existe um canal de oportunidades dentro da instituição, ele vai acessar esse canal, se ele estiver em busca de oportunidade. Então, a gente não vai ter dificuldade. A empresa vai dizer, olha, eu preciso de um profissional nessa área. Ela entra, ela acessa, ela cadastra, a gente valida e o egresso vai lá, se inscreve e já tem um canal direto de comunicação com a empresa, né? Porque ele já autoriza ali que a empresa acesse os dados dele. Então, assim, a gente está com a expectativa super positiva de que isso vai facilitar a comunicação e vai possibilitar a gente ter também aí um diagnóstico mais preciso até da nossa contribuição para esse ingresso no mercado. Então, as empresas nos procuram quando querem chegar a esses profissionais, porque nós formamos esses profissionais, e aí a gente vai poder casar esse encontro, né? O encontro da empresa com o egresso a qualquer tempo. Né? E Samara, já até anotei aqui, eu estava aqui participando, ouvindo e anotando tudo. O portal maravilhoso, né? Porque assim, a gente recebe semanalmente solicitações de um profissional dentro do técnico agropecuária na área da suinocultura, da apicultura. Indiquem um. E às vezes, justamente quando a gente iniciou esse acompanhamento, foi pensando em justamente ter esse banco de dados, ter esse perfil. Muitas vezes a gente pergunta dos professores que são orientadores de estágio qual o melhor aluno para indicar para determinada área. Só que dessa forma a gente está institucionalizando, né? Deixando ali todo dúvida. E tem um detalhe, Francisco, quando o aluno fizer o cadastro dele como egresso, ele vai marcar se ele quer receber informação de vagas. Então, se ele é da área agropecuária, por exemplo, na hora que surge uma vaga naquela área, vai chegar no e-mail dele. Tá? Ótimo. Eu já tenho anotado aqui que eu vou procurar. Ele faz o cadastro dele e informa as áreas de interesse. Na hora que abrir vaga naquela área, dispara um e-mail para ele. Aí ele vai lá e se cadastra naquela vaga, se inscreve para concorrer àquela vaga. Então, até nisso também a gente pensou, né? A equipe de TI também nos ajudou nesse sentido. Eu queria só, Nívia, fazer um destaque em relação à pesquisa de egressos. A maneira como a gente pensou a portaria, né, foi incluindo a pró-reitoria de ensino, a pró-reitoria de pesquisa e a pró-reitoria de extensão. Então, a gente tem profissionais de cada uma dessas pró-reitorias, a gente montou esse questionário de uma maneira coletiva, tá? E a análise de dados a gente quer também fazer de uma maneira coletiva para depois a gente socializar, né? Socializar com os gestores e socializar também aí com os nossos alunos. Então, a gente espera, em breve, conseguir fazer essa consolidação, né? E está trazendo aí para o grande público. Então, dizer que para esse trabalho eu não estive sozinha em nenhum momento. A pesquisa
egressos, né? É uma pesquisa, como existe uma comissão, a comunicação também nos ajuda muito, né? Tem aí uma articulação, canal direto com a comunicação do IFE, que é fundamental para que a gente consiga esse destaque no portal, por isso que vocês acharam também, né? Eles cuidam de toda essa parte, e aí os representantes da pesquisa e do ensino estiveram comigo enquanto representante da extensão, para que a gente conseguisse consolidar aí o nosso formulário, que teve quase 300 respondentes. Não, eu não tive lá. Eu não tive lá. Mas proporcionalmente, pela quantidade de alunos que a gente tem, é um número muito pequeno. É 1%. Foi o que eu imaginei. Assim, nós temos 41 anos de escola. Não vai dar, muitos a gente não vai conseguir atingir, porque eram dados tudo manuais, né? Mas hoje, o que a gente pode fazer, né? Pelo menos a ideia que eu estava tendo, né? Continuo tendo, porque ela parou, mas pode voltar e estar em andamento. As coordenações, colocar para as coordenações ficar na responsabilidade de pegar esses dados cadastrais, né? Esses primeiros dados. E aí já vai formando aquele banco, né? A partir de agora. Porque vamos buscando. Agora, é como você diz, você tem todo um apoio, tem o TI, tem comunicação, tem a questão de divulgação do site, uma maneira de propagar, né? Que o IFE, eu já trabalhei no IFE, eu sei como é a questão de divulgação, e é muito rápido, eu até digo assim, é marketing mesmo, você tem que estar ali direto a todo momento avisando, tem isso, tem aquilo, então aqui, ó, você está aqui, você precisa estar aqui, né? E aí, como tem tudo isso quem fez foi eu, sozinha, junto com os 2 outros professores, que no início foi muito complicado para o questionário, porque na montagem do questionário, nós tínhamos 2 profissionais da enfermagem e eu do ensino médio. Então, quando chegava para a gente descobrir quais eram os cursos que tinha na agropecuária, né? Nós não sabíamos, porque não tinha ninguém para nos informar, né? Para dar as informações. Então, até isso, na formação lá no regimento, a gente colocou que deveria ter um profissional de cada para poder essa comissão fluir da maneira, né? Abrangendo todos os cursos que tinha na escola, né? Para daí começar. E aí foi onde foi empancando, foi parando, e aí acabei ficando sozinha, né, no sentido de que as outras já tinham saído para outras comissões e eu não tinha como abraçar a causa, né, ficava muita coisa para mim e acabou essa comissão parada, né, então tá falando, mas não tem ainda, né, uma divulgação ou aquela coisa mais completa. Então, a gente, como se diz, isso daqui foi para mim, a gente ganhar experiência, né, trazer informações para que a gente possa, quanta coisa a gente aprendeu, começar de agora, como lá na Egro, né, vocês começam do acolhimento, né, até o acompanhamento final e começar a gente procurar, de alguma maneira, divulgar, né, de criar um sistema, vamos dizer, a própria assistência social da escola poderia estar encabeçando como você fez no primeiro momento, né? Então, é uma experiência muito grande, são muitas informações boas, acho que eu vou conversar depois com o Ribamar. Nívia, e já complementando, né, ouvindo vocês falando, a nossa situação está bem parecida assim, com a de vocês, e a Samara trouxe aí diversas ideias. Não tem que ter uma folha inteira de linhas aqui para a gente levar, né? E assim como você colocou, eu e o professor Fernando, nós somos egressos da Universidade Federal de Roraima e hoje professores, né? E aí, quando surgiu o convite, fui atrás, fui ver as resoluções, fui ver a quem cabia. Então, assim, às vezes a gente já estava trabalhando aqui e a gente não tinha se atentado que essa resolução tinha uma diretoria específica para esse acompanhamento. Então, até procurei, então já serviu para isso, né? Já estamos movimentando. Procurei a diretoria para ver o que eles já tinham feito e confrontando também com o que a gente já tinha interno do campus Murupu, né? Que assim como a Samara falou, ela está lá, mas ela acompanha os outros campos, eu acredito que sejam campos diferentes, né? E aí a diretoria de pesquisa passou o que tinha, né?
foi algo também muito inicial, que foi assim, foi cobrado, foi lançada a resolução interna da universidade, e foi oficializado no site, foi colocado lá, mas ficou muito nisso. Não se analisou os dados, não se potencializou isso. E aí eu estou anotando tudo aqui porque eu vou levar para essa diretoria para que ela atenda ao EBTT, para que ela divulgue mais essas ações. Por exemplo, eu achei muito massa essa questão do formulário, né? Porque, por exemplo, fui responder o formulário enquanto egresso, também fiquei cansado porque é muita pergunta. Eram mais de 30 perguntas e você responde se sim, não, e condicional uma ou outra. Então, isso acaba fazendo com que a pessoa desista de responder um questionário. Então, a gente tem que ser mais objetivo. Ainda mais em tempos de formulário, né? Tanto o formulário que chega que cansa muito, né? Muito. Então, a gente não, tem que tomar cuidado para não ter esse formulário cansativo. É isso que eu anotei aqui. E aí eu achei muito bacana a pergunta da Samara, que tem lá, conte a sua história, né? Que é uma boa pergunta, porque a gente pode ver ali, desde quando o aluno entrou, do que a instituição mudou na vida dele, qual real o papel que a instituição teve ali de interferência positiva, né, na vida do aluno, principalmente, né? E a outra questão que eu vou estar levando também, que gostei muito, foi a questão da bolsa de extensão, né? Porque uma das nossas maiores destaques lá na pergunta qual foi a maior dificuldade é justamente a falta de experiência. E essa parte de fazer a extensão já vai trazer uma experiência para esse aluno. Demais. A experiência, a residência, né? Ela sendo aprovada, resolução na instituição, essa parte da residência profissional. E aí realmente é um diferencial muito grande, né, Francisca? Uhum. Você tocou num aspecto importante, só destacar que, como eu disse, essa experiência da extensão com os egressos, ela é super interessante tanto para o egresso, que vai ter essa experiência já enquanto profissional, quanto para a equipe, por exemplo, de docentes que está junto com esse egresso, porque ele vai ter condição de avaliar de uma maneira muito próxima o resultado dessa formação, né? E aí ver a possibilidade de correção, né? De aprimoramento, de atualização do currículo, né? Que é aí um dos objetivos desse trabalho com os egressos. Outra coisa importante que o Fernando colocou, mas eu acho que a gente deve chamar um pouco mais de atenção e dizer que isso é importante, é dizer da satisfação que os egressos têm de estarem de volta dentro do campus. Essa é uma satisfação que a gente vê aqui sempre. Então, os meninos, quando a gente fala assim, posta, quem quer dar depoimento, quem tem alguma experiência para relatar, vem um monte. Ontem, por exemplo, nós comemoramos 41 anos da Escola Agrotécnica, e nós tivemos um relato de 5 ou 6, mas tinha mais outros querendo relatar. Então, a gente tinha um perfil para cada tipo de egresso. O que seguiu a carreira acadêmica, que está na graduação, um que já estava na pós-graduação, outro que está atuando como técnico em órgãos governamentais, outros que estão atuando justamente dentro de onde a escola está, que é um assentamento amazônico, né, onde tem diversos agricultores, estão trabalhando nessas propriedades. Tem outros que já estão investindo no seu próprio negócio, na sua própria propriedade. Então, assim, ontem a gente teve um relato de diversos perfis de egressos. E aí o que a gente acha mais interessante é que a gente já tem a iniciativa deles, né? Quando a gente pergunta, todos já querem participar e sentem satisfação em estar de volta à escola, né? A gente sempre comemora o aniversário e a gente já coloca lá aniversário da EAGRO e encontro dos egressos, que aí eles já sabem que é um momento onde eles vão estar se encontrando. Eles já tem um momento dentro do nosso calendário também. Aqui na nossa escola, no CTF, acontece isso, esse momento do egresso, né? Acontece na própria jornada, né? Hoje mesmo, no lançamento do livro, tinha egressos, quando tem um minicurso na área, eu convido meus ex-alunos para participar também, a questão de produção também comigo, né? O curso de enfermagem também, nos encontros de enfermagem que estava acontecendo essa semana, sempre eles trazem, a agropecuária também, mas não é uma coisa que era regulada, né? Dentro trazendo pelos egressos mesmo. E isso a escola já faz. Então, seria fácil se toda a escola como um conjunto, né? As coordenações, tudo trabalhasse em prol, né, dessa política, né? Da aplicabilidade da política. É super interessante isso que você está colocando, né? E é uma coisa tão simples, por exemplo, esses momentos de eventos. Os egressos sempre comparecem. A gente olha e vê.
mas onde é que isso está registrado? Isso, Então, assim, isso os mesmo. formulários, por exemplo, de inscrição de eventos, né? Traga sempre esse questionamento, né? Se é egresso da instituição e de que curso. Então, é a gente começar a ir mais e não esquecer dessa figura, né? Que é tão importante que às vezes a gente está conseguindo chegar lá de alguma forma, mas isso não está devidamente organizado institucionalmente, né? Isso. A gente pensa o evento, pensa em atrair, mas não pensa que o egresso ele é alvo e que ele deve ser identificado, né? Para a gente saber como é que está essa relação, né? Para que nas avaliações também a gente consiga perceber de uma maneira diferente como foi o olhar do egresso em relação a essa atividade. Então, tem muita coisa que a gente até faz e que a gente precisa ter o olhar mais treinado, né? Mais atento, preparado para identificar isso e trabalhar efetivamente melhor essa relação tão desafiadora e que fala muito sobre nós, instituição, sobre o que nós efetivamente conseguimos consolidar, sobre que portas efetivamente nós conseguimos, de alguma forma, contribuir para que sejam abertas, né, nessa relação com o mundo do trabalho. É uma temática muito interessante, que precisa ser discutido, eu acredito que em toda instituição, né? E precisa ser ativa, né? Não é só discutida, é ativa. E para isso precisa de uma equipe como você, mesmo se sentir só, mas tem um apoio da comunicação, tem um apoio do TI, tem apoio das pró-reitorias, que isso é que é o importante. E como o Francisco disse mesmo, vou agora correr atrás para ver se eu consigo isso, porque ele foi atrás da fonte, né? E acho que foi o que barrou a gente, porque ficou só entre a comissão. Então, de primeiro momento era o regimento ok, e agora? Aí esse daí era do questionário para lá, eu acho que já é uma coisa mais conjunta, né? Não é somente uma comissão, 2 ou 3 profissionais, né? E sim um conjunto. Inclusive, fazendo uma crítica, né? Depois que a gente fez tudo, aí eu parei para pensar, eu disse, por que não tem um egresso nessa comissão? É sempre o olhar da instituição, né? Que está aqui, isso então, mesmo. assim, a gente precisa também trazer para esse protagonismo, né? Para que eles também estejam conosco nas comissões, né? Estejam participando dos coletivos. Eu acho que as instituições, de maneira geral, olhando aqui para a iniciativa, inclusive, da qual eu participei, e aí, quando eu ingressei no doutorado, né? Eu estou estudando agora juventude e profissionalização no mundo do trabalho, né? E eu tenho exatamente voltado muito para esse olhar, né? A necessidade da gente trazer o usuário da política, o jovem, né, para o centro, né? Não apenas enquanto receptor da política, mas aquele que é também, que deve ser, né, protagonista desde o momento da formulação até o momento posterior da avaliação, né? Não é fácil para as instituições, porque a gente termina se voltando, tem um olhar muito endógeno, né? E uma organização muito endógena, mas são estruturas que a gente muito consolidadas que a gente precisa ir quebrar, né? Precisa romper, e sem dúvida nenhuma, momentos como esse, por isso que quando eu estava na sala com vocês, estava parabenizando já o professor Ribamar, que está na organização. Por quê? Porque a gente precisa, né, parar para apresentar o que a gente faz, refletir sobre o que a gente faz, trocar, né, para amadurecer e aperfeiçoar isso que a gente tem feito, né? E então, sem dúvida nenhuma, nesse processo, por exemplo, depois que eu fiz a pesquisa, eu fiquei pensando, né? Eu disse, mas por que na comissão não tinha um egresso também para nos ajudar nesse aperfeiçoamento desse formulário, né? Isso. Eu acho que ainda está muito extenso, né? Eu acho que vai cansar, né? Ou eu acho que não, que tá bom, que dá para responder. Então é algo que a gente precisa muito, né? Ainda se voltar mais para a juventude, se voltar para esse protagonismo da juventude que tem tanto a nos oferecer, que precisam ter espaço de fala, que precisam ter voz, que precisam ter vez e que sem dúvida nenhuma vão enriquecer ainda mais esse processo.
E vamos dizer, é muito bonito isso. Quando acontece, aí fica perfeito. E é uma das coisas que eu fico prestando atenção, é que é uma forma de deixar viva a instituição. Né? Você acaba propagando, você acaba gerando marketing com isso. A instituição não morre, ela não é esquecida em nenhum momento, né? Porque não é só o que está lá o que vai entrar, é aquele que saiu também propagando, dizendo o que acha, o que é, e sendo reconhecido por ele, jamais vai falar mal de uma instituição, da sua instituição. Sendo lembrado, sendo reconhecido, né? Sendo acolhido, mesmo estando ali num outro momento. Nível, é justamente isso, né? Por exemplo, o feedback que a gente tem aqui, nossos alunos, eles vão muito para os cursos das agrárias. Então, quando a gente se encontra em alguma comissão que a gente trabalha em intercamp, né? A gente fala, os nossos melhores alunos são os alunos que vêm da escola agrotécnica. Eles já têm base, já entendem o que é o método científico, eles entendem a parte prática. Então, assim, a gente tem sempre esse feedback. E como tu colocou, né? Eles são o nosso marketing. Porque um bom propaganda, né? A própria propaganda viva. Trabalhou na escola agrotécnica, no instituto. Então, assim, é a nossa prova viva que deu certo, né? Que é o egresso com êxito, né? O egresso com sucesso no mercado de trabalho, na vida acadêmica. Então, foi bem pontuado mesmo isso que você colocou. E eu gosto muito, eu tenho uma história muito interessante de uma ex-bolsista minha, aluna da escola, e aí num dia eu convidei eles, meus ex-bolsistas, e disse, minha gente, vamos para uma reunião com os novos, né, voluntários, bolsistas do meu projeto, para vocês darem a experiência de vocês. E aí quando ela chegou, e aí ela começou a contar das produções que ela fez, né, como ela foi recebida na universidade ao qual estava, né, que ela deu continuidade acadêmica, né, e aí que diz que entrou em projetos tais, o professor chamou para participar do projeto por causa do currículo que ela tinha, tanto trabalho que você fez no seu ensino médio nessa escola, tanta produção, e aí os meus novos, né, alunos, bolsistas, eles ficaram, é assim mesmo, e aí ficaram empolgados, quando é que a gente vai produzir? Então, o egresso incentiva o que está. Impacto, né? E aí eu fiquei muito feliz porque ficam comentando isso é muito interessante, porque diz, olha, teve uma aluna da professora que produziu X trabalhos na universidade, ela foi reconhecida, ela chegou, professor, eu vou produzir quantos trabalhos? Né? Muito interessante isso, porque eles fazem parte... Inspira, né, professora? Inspira. E aí, vamos dizer, tem muitos que eu vejo assim, quando eu estava pesquisando as questões do site para fazer, né, de como divulgar, e eu vi assim, a instituição é na minha vida, tipo assim, IFP na minha vida, né? Eu disse, é muito interessante, porque faz parte da sua história, né? Não deixa, por isso que toda vez que eu falar, eu fui aluna do Instituto Federal, né? Eu digo, eu entrei como escola técnica, saí como centro, né? Porque o Cefet, o centro, e quando eu trabalhei como substituta, virou IFP. Virou instituição. Então, assim, eu passei por todas as etapas. Então, assim, é muito bom a gente contar a nossa história, né? É um memorial. Histórias que se constrói juntas, né? Estão ali bem educadas mesmo, né? É aquele memorial que você vai ter, né? Na sua vida. Ele vai fazer parte. E é muito interessante. E não só questão de instituições federais, isso, as instituições privadas também deixam a marca. Então, assim, para quem está, né, participando, você é um egresso de muitas outras instituições que passaram. Né? Não é somente do CTF, mas você é das outras que você saiu. Né? Então, você sempre é um egresso. Né? Desde sempre. Nívia, e a questão, assim, desse momento que a gente tem da troca entre o egresso e o calouro, é importante, porque muitas vezes a gente está recebendo um público de aluno que vem, principalmente para as escolas vinculadas ou para o Instituto Federal, que eles vêm já visando a qualidade de ensino ou a perspectiva de ser aprovado no vestibular, e muitas vezes eles deixam de lado, aqui fecha a caixinha aqui do lado e bota aqui, eles estão sendo formados como técnicos.
E às vezes eles esquecem que essa formação como técnico eles já podem atuar, né? A Samara colocou muito bem que dá para você ser um profissional técnico, né? Na fala dela que colocou. E às vezes os alunos eles fecham essa caixa mesmo e eles focam ali, tô formando para ter o meu ensino médio. E muitas vezes eles precisam entender que eles vão ser profissionais, vão ter uma profissão. E quando o egresso vem e fala, eu terminei meu curso técnico em 5 meses, em 3 meses eu estava trabalhando. Então eles acabam vendo que é possível. E isso dá um outro jeito. Ontem a gente viu, assim, no olhar dos meninos que são muito jovens, né? Entram aqui com 14, 15, 16 anos, e eles não têm essa perspectiva. E isso é meio que um choque de realidade positivo para eles, né? Sem dúvida, Francisco, e assim, super importante esse aspecto que você enfatizou, né? Essa formação técnica recebida, ela deve sim ser muito valorizada, ela é um diferencial incrível, né? Os alunos que puderem durante o curso e após ter experiência profissional, a gente sabe daqueles que se identificam tanto com a profissão técnica que vão ser efetivamente técnicos, e isso não é menor. O que a gente precisa efetivamente é lutar por valorização das carreiras técnicas, e nós que fazemos as instituições de educação profissional precisamos também encampar essa luta, né? A gente vive uma hierarquização muito severa e injusta, né? O ensino superior ele é importantíssimo também, mas a gente não pode em nenhum momento desvalorizar as profissões técnicas. E aí aqueles que querem a verticalização, que querem ingressar no ensino superior, isso também é válido, né? E saibam que essa formação técnica de vocês, se ela for agregada a experiências profissionais que vocês possam ter, vocês serão, como já foi dito aqui, profissionais muito, muito diferenciados, né? Vocês vão chegar com uma experiência efetivamente, né, de uma outra posição, e aí a gente tem que se colocar enquanto classe trabalhadora mesmo, né? De saber qual é a condição de um técnico, né? Porque eu sou hoje um engenheiro agrônomo, que pouco me importa, né? A condição de um técnico. E quem é que vai poder efetivamente se importar com essa categoria profissional, estando num nível mais elevado, né? Respeitar e ter esse reconhecimento? Vocês, que passaram por essa formação técnica, né? Que pretendem aí também prosseguir nos estudos, que vocês possam também, como egressos da educação profissional, valorizar, né? Divulgar, defender a formação técnica, que a gente sabe que muitas vezes é a única alternativa para muitos que não têm a opção, por exemplo, de dar prosseguimento no ensino superior, né? Então, assim, que os nossos egressos profissionais de cursos técnicos também tenham essa formação, que é uma formação política que a gente precisa ter, de saber entender o nosso lugar no mundo enquanto pessoa, enquanto profissional, porque enquanto profissional nós somos pessoas, né, que carregamos ali histórias, memórias, como alguém colocou aqui, memórias coletivas, né, que se fazem no cotidiano da formação, e que essas memórias elas sejam também para isso, né, para a gente fortalecer essa posição das profissões técnicas, né, dentro aí do mundo do trabalho, do mundo produtivo, e os nossos egressos têm um papel super importante, tanto por serem profissionais super qualificados e muito diferenciados, quanto também, né, por assumirem uma perspectiva mais crítica nesse sentido de lutar, de buscar melhorias, e mesmo estando numa profissão de nível superior, defender e buscar valorizar as profissões técnicas. Eu sou um exemplo disso, né? Eu terminei meu curso técnico e fiquei muito tempo conseguindo, vamos dizer, viver, sobreviver, né? Ao meu sustento pela minha formação técnica, né? Depois de muito tempo foi que eu fui entrar, depois de uns 3 anos que eu fui começar a fazer, né, um nível superior. Mas quando eu ia no meu currículo ter o curso de administração,
técnico me botou em muitos lugares onde eu não teria se eu tivesse ido só com o científico da época, né? Que eu sou do tempo do científico, né? Então, é importantíssimo. Eu conto essa história que eu, por causa desse curso técnico, eu trabalhei na Polícia Civil, fui secretária de juiz, né? Trabalhei em clínica, ou seja, abriu um monte de caminhos para mim. Fui para a prefeitura, trabalhar na parte administrativa, né? Então, até eu entrar na faculdade, daí, quando chegou no 4º ano de faculdade, foi que eu fui começar a lecionar. Né? No final do curso é que eu comecei a lecionar. Então, durante todo esse período, para me manter, foi o curso técnico, né? Que me colocou em Teresina e me deu a oportunidade de morar, de sobreviver em Teresina para poder fazer um curso superior. Né? Então, a formação técnica é isso, né? A educação profissional possibilita tudo isso, né? Esse universo realmente de oportunidades profissionais, de redes de contatos, né? De conhecer várias áreas. Eu também sou egressa do IFP, eu fiz um curso técnico de secretariado, e a partir dos estágios no curso de secretariado, eu conheci assistentes sociais, né? E passei a admirar a profissão mais de perto e decidi ser assistente social a partir de uma maneira como esse curso pode impactar, né? A gente assim, imensável, né? A gente coloca aqui os nossos relatos, a gente coloca as nossas vivências, mas de fato são inúmeras as possibilidades que nós poderemos ter, né? A partir desse contato com o mundo do trabalho. Eu tenho uma pergunta até para as colegas, acho mais para a Nívia. Nívia, eu vi que vocês estão fazendo o acompanhamento e o lançamento do formulário via SIGA ou via site? Pelo site do CTF. Não botamos pelo SIGA. Pelo site. Porque, assim, analisando, a gente poderia ter uma informação, digamos que inicial da conclusão do curso, né? Se a gente vinculasse a conclusão do curso ao preenchimento do formulário no SIGA, que o SIGA aplica para poder fechar, né? Seria interessante, só que, assim, acompanhar o egresso, é bom a gente esperar uns 6 meses, né, para ver como foi que ele conseguiu, se ele conseguiu se engajar no mercado de trabalho. Então, lembrando que a UFP, né, ela criou agora a página, né, é recente, a página do egresso. Aí, Samara, vocês também acompanham só pela página ou vocês procuram ter um outro vínculo, né? Porque, assim, como o Fernando colocou, nós temos um grupo geral de alunos que são, por exemplo, a 3ª série ou o último período do subsequente ou do curso de tecnologia em agroecologia, e a gente migra esse grupo, a gente transforma ele em ingresso ou vai mandando link para os alunos. Então, a gente meio que já deixa eles ali em stand-by nesse grupo de WhatsApp, e depois a gente vai lançando o formulário link, estimulando eles a acessarem a página. Então, assim, a gente vem trabalhando desse jeito. Eu queria ver se vocês estão fazendo de uma outra maneira que a gente possa otimizar esse processo da chegada ou de passar essa informação do link do formulário a esses alunos. Atualmente, institucionalmente, o acompanhamento ele é feito pela pesquisa de egressos a cada 2 anos, tá? Então, a gente fez a pesquisa agora, vai tabular os dados. Nesse momento, a gente não colocou no nosso sistema, porque a gente estava migrando de sistema. Então, eu não conseguiria colocar no sistema, porque nem todos os alunos teriam acesso ao sistema, porque o sistema é novo. Então, a gente fez Google Forms. Numa próxima pesquisa, será pelo nosso sistema SWAP. E qual a vantagem de ser pelo SWAP? Porque nós teremos toda a trajetória do aluno, início até o momento posterior. Né? Eu, por exemplo, se você for um egresso nosso, né, na próxima pesquisa que a gente fizer, quando eu clicar lá, né, em egressos em Francisco Santos, vai ter toda a tua jornada na instituição. Se tu participou de extensão, se tu participou de pesquisa, se tu fez estágio, até eu linkar com aquela pesquisa, né, e poder, por exemplo, cruzar informações, vou ter toda a trajetória. Hoje a gente não tem, porque o sistema é novo.
a parte da trajetória está no sistema antigo. Mas esse formato que vocês fazem, os camping fazem, tá? Os coordenadores de curso, eles têm esses grupos, e aí eles têm, né, um grupo, geralmente eles têm um grupo onde quando os alunos concluem o curso, eles vão ficando lá naquelas turmas, e aí eles vão socializando as oportunidades de trabalho que eles sabem, os eventos que eles sabem, né? Nem todo mundo fica no grupo, mas os que ficam... Então, são formas informais, e que funcionam, tá? E que funcionam. Né? Porque é uma maneira ali de se conectar de uma maneira muito rápida, de se manter vínculos, né? Inclusive aí vínculos afetivos, né? As pessoas se conhecem, constroem relações, e aí a gente tem alguns coordenadores que mantêm grupos e que realizam essa comunicação direta. Então, por exemplo, se eu disser, professor, eu preciso de um aluno que conte uma história assim, né? Os professores rapidamente conseguem mobilizar ali dentro dos grupos de WhatsApp. Mas não é uma coisa que, no âmbito de reitoria, seja institucionalizada, né? É uma comunicação mais informal, mas que funciona muito. Assim, a gente utiliza o SIGA, né? Vocês usam o SWAP. Mas o aluno, quando conclui o curso, ele fecha o seu acesso ao SIGA. O SWAP, ele ainda permite um vínculo de egresso, algum tipo de acesso a isso? Sim, via CPF. Então, acho que é algo que a gente pode começar a pensar também, né? Para a gente não precisar ter um formulário Google, né? Interessante. No próprio sistema vai ter o formulário, né? Aí é onde a gente vai deixar de usar o Google Forms. Nessa última a gente ainda usou porque tinha alguns que estavam no que acadêmico, que era o que a gente tinha antes, e outros estavam no SWAP. Então não ia funcionar porque muitos não iam conseguir acessar o sistema. Mas numa próxima pesquisa a gente já vai colocar para a gente ter toda a jornada, né? Daquele de aluno a egresso. Que é interessante, é muito, vamos dizer, todas as informações, né, que precisa, todas, né, ou para participar de um evento, ou por causa de uma informação, né, ter esses dados, até mesmo para a instituição, né, como para poder fazer um artigo, uma publicação, divulgar um dado, tá tudo ali, né? Sem dúvida. É diferente do Google Forms, que fica uma coisinha assim, né? Fica meio solto. Mas funciona, é como você disse, funciona. Tem nos salvado muito o Google Forms. Bastante. É o mais prático que a gente tem, assim, em mãos, né? Em nossas mãos, né? É esse, né? Mas é muito interessante. Eu não sei, Agora, mas... Nívia, eu queria só destacar uma coisa. Eu acho que a gente precisa também, né, fortalecer mais essa relação com as empresas. A gente faz muita pesquisa de egresso com os egressos, mas a gente não faz pesquisa com o mercado. Com o mercado, isso mesmo. Identificar, por exemplo, quem mais contrata, né, os nossos egressos e direcionar também pesquisa para eles, né? Eu acho que é uma forma também da gente retroalimentar, fortalecer a relação com o mundo do trabalho, melhorar o currículo, né? E dar um feedback mais positivo. Contrata tem certamente muito a nos informar. E a gente ainda tem muita essa dificuldade, né? As instituições são muito endógenas, são muito voltadas para si. E aí a gente precisa conseguir romper isso, né? A gente precisa conseguir abrir esse canal mais direto de comunicação com o mercado, né? Porque geralmente eles, no momento que você vai abrir um curso, que você faz ali uma consulta, né? E aí depois ficam demandando estagiário, aprendizes e também egressos, né? Mas eu acho que pensar numa política de egresso também nos impõe pensar uma comunicação mais direta para essa avaliação do segmento empresarial. Isso é verdade. A gente precisa até mesmo para eles, né? Uma divulgação deles mesmos, e eles não, vamos dizer, não conseguem enxergar isso, que seria uma maneira até mesmo de divulgá-los, né?
porque você estaria participando junto com a escola. Eu não sei como é que funciona, porque como nós somos do ensino médio, né, eu não busquei conversar com as coordenações para saber se as empresas, né, procuram. No Instituto, eu sei sempre que acontecia isso, né, eu vi o comentário que as empresas procuram a própria instituição, né, para poder buscar os estagiários, né, eu tive alunos que foram para grandes empresas, na época que eu trabalhava lá. Aqui no Colégio Técnico ainda não busquei essa informação, né? Se as empresas vêm à escola à procura do estagiário ou do egresso, né, de ex-alunos para alguma vaga de estágio ou função, né? Eu não sei. Eu sei que tem os alunos vão a algumas, vamos dizer, fazendas, lugares assim específicos para fazer os estágios, né? Mas não sei se é para elas que procuram, ou se é escola. Mais uma vez, o nosso papel na valorização das profissões técnicas, né? Isso tem muito a ver com a nossa capacidade de articulação com os potenciais contratantes desses profissionais, né? Uhum. Então, assim, quando eu falo de investimentos na política de educação profissional, e aí mais voltado para essa relação com o mundo do trabalho, o que acontece? As instituições, elas se voltam para algo que é muito precioso, e isso não pode, de forma nenhuma, ser fragilizado, que é o ensino. Ok, mas, além do ensino, a gente precisa concretizar o objetivo dessa formação, que é a atuação profissional, competente, qualificada, com uma inserção digna e protegida, né? E aí é para isso que eu chamo a atenção aqui também, né? Que a gente tenha e que a gente lute por isso, né? Por esse olhar diferenciado para as iniciativas dirigidas ao mundo do trabalho. Então, por exemplo, a questão do agro, né? É uma realidade do nosso estado hoje. Isso envolve muitas lutas, envolve muitas pautas, mas, sem dúvida nenhuma, se tem hoje um outro cenário em relação à atuação dos técnicos da área agrária, agropecuária. E a instituição parou para pensar sobre isso? Que novos canais a instituição estabeleceu para buscar a colocação desses profissionais, para fazer com que esses meninos que estão se formando cheguem, né, e tenham aí um reconhecimento, né? Quantos donos de fazendas são chamados para dentro das nossas instituições, para saber da qualidade da formação que a gente oferece, dos laboratórios que a gente tem, e passar a reconhecer e valorizar mais esses técnicos que nós formamos, né? Isso, sem dúvida nenhuma, faz parte dessa política de egressos e é algo que a gente precisa avançar. Isso mesmo. Aqui na escola nós temos, não sei, Francisco, na escola agrotécnica, e é só a área de agronomia, assim, tem do técnico, curso, tá desligado. A escola agrotécnica ela fica dentro do campus Murupu. E o campus Murupu hoje ele oferece 2 cursos: o técnico em agropecuária, que é na modalidade ensino médio, pro EJA e subsequente, e nós temos também o curso tecnológico em agroecologia. Então, a gente está muito focado para o agro. Né? Para o agro. Então, tem outras áreas, né? Então, como a Samara estava colocando, né, esse ano a gente vem potencializando bastante essa questão de trazer as empresas, de mostrar que a gente está formando técnico, que esses técnicos podem atuar no mercado de trabalho, né? A questão que o Fernando também colocou, que é o Conselho Federal dos Técnicos, né? Para que estimular cada vez mais com que esses alunos tirem essa carteira, se credenciem, para que eles possam, na primeira oportunidade de emprego, estarem aptos a atuarem, né? Que é uma exigência, né? Então, a gente vem trazendo muito essa... colocando em pauta, né? Palestras, oficinas, abrindo espaço da escola, né, nossos auditórios, para que essas empresas estejam presentes aqui dentro. E não somente as empresas, mas também o ramo dos fazendeiros. Aqui está crescendo muito a questão da soja. Então, a gente está tendo, inclusive, relatos de alguns desses empreendedores, né,
dizendo que eles estão contratando técnicos de outros estados porque eles têm a experiência com a soja e os nossos técnicos que estão sendo formados não estão tendo essa experiência. Então, a gente está tentando formar parcerias, convênios, para os nossos estagiários já fazerem um estágio lá, eles capacitarem da forma que eles precisam, o que precisa ser incluído, acrescentado nessa formação técnica, para que eles possam serem contratados de imediato para atuarem, que é um mercado que está crescendo muito, né? Está expandindo, que aqui a gente tem a nossa vegetação, que é o lavrado, né, que a gente chama, e foi muito bem adaptado para a questão da plantio de soja. Então, a gente está recebendo também essa demanda deles, né? Vamos fazer uma formação continuada. Então, assim, é algo que a gente está até pensando em trazer também para os egressos essa formação continuada, porque já estão formados e muitas vezes estão desempregados, precisando apenas de uma complementação para serem, de fato, contratados, né? Perfeito. A coordenadora do nosso curso de agropecuária, a Conceição, diz assim, ó, pontos bastante esclarecedores pelos palestrantes e pela mediadora Nívia, entendo que o acompanhamento dos egressos é um dos pontos estratégicos importantes na tomada de decisões na instituição, que é até o segundo questionário já quase estava quase terminado, que era o sentido de buscar essas informações da instituição, para melhorias da instituição, né? Porque o primeiro era o cadastramento e depois a gente ia começar a lançar, né, a questão do que se precisa mudar, né? Do que se precisa mudar na instituição, onde é que a parte pedagógica, curricular, né? Estruturalmente, essa parte que no questionário do IFP já tinha no início, né? No primeiro, a gente já ia deixar para um segundo depois do cadastramento, né? Que aí a gente ia começar a divulgar dentro de cada curso, né? De cada área, aí a gente ia coletar esses dados. Porque a gente resolveu fazer essas duas divisões. Primeiro fazer o cadastramento e depois a gente buscar as informações para a instituição, né? Mas que como ela disse, né, para a instituição crescer, a gente tem que buscar da onde essas informações? Dos que estavam lá, do que está dentro da instituição, né? E aí, pensando nessa questão do mercado de trabalho, a gente tem que escutar as empresas, o que elas necessitam, e a gente tem que mudar, né? De alguma maneira, uma formação continuada, né? Importantíssimo, né? Então, muito bom. A formação continuada, Nívia, eu vou aproveitar a deixa, né? Você chamou a atenção para um ponto importantíssimo, né? A gente precisa muito, quando a gente fala de egressos, de pensar essa formação continuada. Então, nosso questionário de egressos, por exemplo, ele contempla na parte final perguntas como se ele retornou para participar de eventos, encontros, realização de cursos, e também a gente deixou um espaço para que eles pudessem sugerir, né? Sugerir o que gostariam de realizar, de receber na instituição, e o que eles geralmente registram é isso, a necessidade de formação continuada, né? Então, a gente deixou esse espaço também no questionário para que eles pudessem se manifestar, e esse foi um dos aspectos bastante evidenciados. Então, quando a gente pensa nesse pós, quando eu pensei, por exemplo, ali, no aluno que efetivamente se identifica naquela atividade como técnico, ele vai precisar se atualizar, né? Para se manter no mercado, se manter de uma maneira competitiva, diferenciada, para que ele não estacione ali. E esse aspecto da formação inicial e continuada, ela é super importante. E aí ela é importante ser pensada tanto ouvindo esse egresso, quanto ouvindo o mundo do trabalho, né? Para que a gente consiga, nesse processo, condensar essas diferentes demandas e colocar aquilo que a gente acredita, né, que é viável, que é socialmente justo, que é ambientalmente correto também, né? E aí, quando a gente fala dessa área mais agrária, isso é super importante. O Francisco, ele chamou a atenção que lá tem crescido a dimensão consolidada a soja. Aqui no Piauí, essa tem sido uma área que tem se consolidado, mas existem muitos
parênteses aí, né, a serem melhor pensados, questões a serem melhor amadurecidas, trabalhadas, são questões que não podem deixar de ser efetivamente tratadas, né? E aí, entre os egressos, por exemplo, quando você fala aí, Nívia, da quantidade de anos que tem a escola, né? Que eu até errei, é 44, é mais velho. Então, assim, quantos alunos tem que se formaram há 10, 15 anos atrás, que não estavam dentro dessa realidade, né? E que precisam passar por um processo de formação, né, de qualificação, tratando desses aspectos, sabendo se posicionar, sabendo aplicar tecnologias mais atuais sobre essa área, né? Então, a gente tem que pensar efetivamente nesse processo e nesse vínculo desse egresso como alguém que continua precisando da gente, né, também do ponto de vista do conhecimento. Muito bom. Tem alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha. Tem. A Joana perguntou, eles tendo Lattes, né, os egressos, né, pode ajudar a ter também acesso... se você tem lá, você pode ajudar a ter acesso aos egressos pelo Lattes. Bom, eu vou começar respondendo lá do IFP, né? A gente não costuma fazer busca pelo Lattes, falando mais dos cursos técnicos, tá? O que funciona muito, por exemplo, antes dessa plataforma, é canal direto de comunicação. Como o Francisco colocou, os grupos de WhatsApp, quando surge alguma oportunidade interessante, aí costuma-se encaminhar, se chegar na reitoria, a gente encaminha para o campus e o campus imediatamente encaminha para as coordenações. Exatamente porque as coordenações têm esse canal direto de comunicação, né? E aí a gente quer institucionalizar isso e facilitar essa comunicação com a empresa, como através do portal, para que qualquer empresa saiba, olha, na hora que eu quiser um egresso do IFP, eu posso entrar lá, né? E aí a informação vai chegar para esse egresso. Então, essa relação mais com o mundo do trabalho é mais difícil a gente utilizar mesmo a questão do Lattes, né? Apesar de ser super importante. Aqui também a gente não utiliza o Lattes como instrumento de consulta ou para identificar se o aluno está tendo um avanço acadêmico ou ingressando no mercado de trabalho. É mais esse contato informal mesmo, né? Via os grupos que a gente tem, são grupos de WhatsApp, né? Mas a gente também vê que uma cultura de quando eles vão seguir para o técnico, quando é um aluno que não participou de bolsa de iniciação científica, quando foi um aluno que desenvolveu o que a Nívia falou, né? Tem que viver a instituição, né? Tem aluno que não vive todos os passos da instituição. Ele vem, cumpre os créditos, os componentes, o cargo horário de estágio e sai. Tem aluno não, que realmente vive, que participa da extensão, participa da pesquisa, participa dos projetos de ensino, então eles acabam tendo um estímulo até mesmo dos orientadores para terem esse currículo Lattes. Muitos outros acabam que não cadastram, né? A gente tem um perfil muito parecido esse, principalmente nossos alunos que são do ProEja e do subsequente, a gente vê muito essa questão de não terem muito esse hábito do cadastro e atualização mesmo do currículo Lattes. Às vezes criam ali, quando é colocado em pauta, mas depois não alimentam, né? Assim como a gente também, às vezes eu mesmo acumulo muita coisa para depois estar colocando no Lattes, né? Às vezes eu tiro quando vou concorrer um edital para atualizar o Lattes, né? Uhum. Mas eu acho que é uma via oficial, digamos assim, mas não, digamos que uma proposta institucional, né? Como para o mundo do trabalho, né? O Lattes ele é bem dirigido para o mundo da pesquisa, né? Uhum. Da produção acadêmica, da produção científica. O mercado, falando mais para atuação na área técnica, eles buscam mais outros recursos, como, por exemplo, o LinkedIn, né? Uhum. Que é um dos que o mercado utiliza de maneira geral. Mas nós não, né? A gente faz mesmo esse canal de comunicação direta, via grupos, e agora vamos institucionalizar através do nosso portal, do Oportunidades. Não vou nem responder, porque eu nem sabia, eu sentia como fazer.
eu nem sabia o que se tinha como fazer, mas eu acredito que eu acho que é o mesmo pelo próprio sistema um sistema da instituição, né, criado pela instituição, ou de maneira bem mais, vamos dizer, particular, privada, né, mais humana, que o método que o Francisco e o Fernando usam é um método hoje que, querendo ou não, abrange um número maior, porque você cria ali o grupo, aí vai passando um número maior que eu tive de respostas foi de um grupo que um professor que né, fez um curso técnico, mandou para o grupo dele da época que estudava. Então, assim, eu tive o número de pessoas que respondeu de um grupo que um professor encaminhou, que era de ex-alunos do colégio. Então, assim, o grupo do ano passado eu ainda tenho no meu Telegram, então eu posso encaminhar. Então, eu acho que é até mais fácil de chegar às informações, se a coordenação tiver esse grupo, como a gente tem no ensino médio, o grupo formado, né, com todos os alunos do ensino médio. Né? Então, é informação instantânea, né? Mas vendo a ideia da Samara, não sei se a ideia foi dela, mas da instituição, do instituto em si, o portal ele vai ser um LinkedIn para a gente, né? Vai ser um personalizado para atender as demandas específicas dos egressos. Fica lá, né? Fica bem... Né? Isso. E aí eu vejo, já estou até vendo aqui, pensando aqui como a gente vai articular isso aqui com a DTI, né, que é o departamento, de como que a gente vai poder criar um portal semelhante a esse para a gente, de repente a gente, como escola agrotécnica, ser pioneiro para estimular os outros cursos, ou ver quem que vai abraçar. Estamos abertos, viu? Também depois que a gente lançar, oficialmente a gente já se coloca também à disposição. Eu já deixei anotado aqui, porque a gente já vai pesquisar, já vou mostrar como vai ser. Mas é super importante, né? Hoje, quando a gente pensa nesses recursos tecnológicos, né? Nós hoje, por exemplo, nós estamos aqui dialogando de diferentes lugares do Brasil, né? Através exatamente do uso desse recurso, né? E aí a gente sabe que, de fato, hoje é algo que a gente não tem mais como adiar, né? Então, o mundo do trabalho, ele usa a mediação tecnológica o tempo todo, né? E a gente poder também utilizar isso nas nossas instituições, sem dúvida nenhuma, facilita muito os fluxos, né? Então, você pensar que antigamente a empresa, ou ela ia ligar, ou que ela ainda vai mandar um e-mail, né? Dizendo que ela quer, assim, assada, a gente vai mandar ela preencher o formulário, e não, ela vai lá, ela cadastra tudo lá, o aluno... Outra coisa, gente, essa questão do portal Oportunidades, quando eu pensei, né, transparência. É super importante, né? Então, assim, hoje a gente, enquanto instituição pública, os processos têm que ser transparentes. A vaga está lá, não é para ninguém ser indicado, né? É para as pessoas que estiverem no perfil acessarem aquela vaga. E aí ela vai lá, né, e livremente se candidata à vaga, tá? E, assim, as empresas têm a possibilidade de estarem sendo divulgadas no nosso portal, que são acessados por muitas pessoas, né? Então, é uma oportunidade também para as empresas, né? E eu acho que é realmente uma relação de ganha-ganha, né? Vai ser uma ferramenta que vai trazer ganhos para todos nós. E depois do lançamento, a gente se coloca aí à disposição, viu? Para que vocês possam também estar conhecendo mais aí. Ainda bem que o Ivo é vizinho, né? E aí? Não é? Vai fazer sucesso nesse canal. Quando aqui começar mesmo, eu vou lá, Samara, tem ali umas pessoas querendo conversar contigo. Vou dar só aquela batidinha na porta. Pronto, né? À disposição, vai ser uma alegria poder contribuir com vocês também. O Francisco, a conexão dele caiu, né? E a gente, olha, aqui por isso que diz, é um tema muito bom, né? Porque nós estamos há quase 2 horas conversando e está muito bom. Não sei se tem pergunta no chat também. Não, só foi aquela, e teve os comentários e muitos elogios, teve alunos, ex-alunos, né, egressos nossos, dizendo que um bom filho a casa, né, torna, então estava ali presente, escutando,
né? Não teve mais perguntas, Pronto. né? Eu quero só também, então, Nívia, dizer para eles, né, que eles também procurem manter esse vínculo com a instituição, né? As instituições, de maneira geral, sempre oferecem muitas oportunidades, através de novos cursos, através de eventos, através de oportunidade de trabalho, mas a tecnologia está aqui, né, na nossa mão, e a gente precisa utilizar ela a nosso favor, né? Então, que eles também busquem as suas instituições, depois de formados, né, sempre acessando o site, sempre buscando acompanhar o que está acontecendo ali. Vocês também têm esse protagonismo, né, em acompanhar, em serem demandantes, em enviar mensagens, em buscar estabelecer esse canal de comunicação. Dizer para vocês também que a gente está disponível, né, se alguém depois quiser trocar alguma ideia, podem me acompanhar nas redes sociais, o meu Instagram é Samara Pereira, o professor Ribamar, se puder anotar aí no chat, samarapereira.the, meu Instagram, né, que é um recurso que eu uso muito, e aí que vocês poderão também estar dialogando comigo por lá, através de mensagem, alguma dica, a gente fica também à disposição, samarapereira.the, de Teresina. Nossa, eu quero agradecer demais, né? A sua fala foi muito importante para a gente, né? Aqui na nossa escola, a gente vai pegar muita coisa, vamos tentar mesmo, mas é tentar ver se tudo encaminha para a gente não deixar isso esfriar. Já tem regimento, já tem o site, já, né? O questionário já está sendo jogado, é só a gente resolver implantar outras coisas para chegar vamos dizer, um nívelzinho assim, médio, mediano, né? IFP, né? Você deve chegar. Professora, vocês têm um trabalho fantástico, né? Essa jornada aqui é algo fantástico, né? Está escutando, né, Ribamar? Da jornada acadêmica, né? Que trata aí a dimensão da pesquisa, da extensão, que traz vários temas, é algo que se fortalece quando vocês trazem pessoas de outras instituições. Para a gente é um momento precioso, né, para a gente refletir sobre o que nós temos feito, sobre onde a gente pode avançar, né? A gente sabe do ensino de excelência que vocês têm, e eu não tenho dúvida de que, focando também nessa relação aí com o mundo do trabalho, vão só consolidar ainda mais o que vocês já fazem tão bem aqui no nosso estado. Pois, muito obrigada mesmo. Obrigada também ao professor Fernando e ao professor Francisco, né, da Agrotécnica de Roraima, né, que teve um problema na conexão, mas foi, assim, muito esclarecedor, muito bom. Então, muito obrigada, né? Se quiser deixar a última fala, né, fique à vontade. Eu quero agradecer mais uma vez aos organizadores da jornada, né? Agradeço especialmente ao professor Ribas, professor Ribamar, né? É uma oportunidade incrível para nós também poder parar um pouco, poder refletir, poder dialogar, né? E poder valorizar o que é tão importante, que é essa relação entre a formação que nós realizamos com o mundo do trabalho, né, e reforçar. Eu acredito na educação profissional, eu valorizo as profissões técnicas, e todos vocês que são egressos ou serão egressos, assumam também esse compromisso social e sejam aí trabalhadores muito diferenciados na trajetória profissional de vocês. Pois, muito obrigada, e a todos que ficaram até agora, obrigada. Eu espero que tenha sido muito esclarecedor, muito bom, porque aí é a hora também de você, como aluno, você como egresso, bater na porta da instituição e dizer, eu estou aqui, eu ainda estou aqui, né? Eu ainda faço parte, né? Eu acho que essa é a mensagem que você tem que dar, eu faço parte, né? Então, muito obrigada, tenha uma boa noite. Não terminou a jornada. Tá? Amanhã nós temos, né, novamente, mas até o finalzinho da tarde, né, início da noite, nós estamos aqui no nosso quarto, né, e último dia da jornada de 2023, tá? Pois fiquem, né, bem, né, gratidão. Obrigada, Samara.
Até mais, professora. Parabéns pela mediação. Bom estar com vocês, viu? Ah, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Até mais.